Olá meninas, hoje a gente vai bater um papo sobre os impactos da gestação e do parto na região íntima. Então eu estou falando da vulva, que é a parte externa, e também do canal vaginal. Afinal, o que acontece na gestação e no parto que impacta tanto essa região? O que as mulheres, a maioria, se queixam depois dessa fase? Então o que você pode estar fazendo para evitar que essas coisas aconteçam? Eu vou dar essas dicas aqui e vou dizer para vocês o que existe de disponível hoje, como tecnologia, além de atos cirúrgicos, né, para resolver essas questões. Meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista do Grupo Elas. Eu trabalho principalmente com a cirurgia íntima e as cirurgias com procedimentos a laser, e eu vou estar aqui explicando tudo para vocês sobre esse tema. Então, para começar, a gente precisa conseguir entender quais são as mudanças na anatomia decorrentes desse período, né? Então, a gestação, ela vai ser um momento ali de preparação para o parto, onde a gente vai estar tendo um aumento de vascularização na região genital, a gente vai estar tendo impactos hormonais, a gente vai estar tendo realmente ali um estímulo, né, para que a região fique mais forte, vamos explicar assim. Então, o corpo vai preparar a gente para ter um parto vaginal. Então, ali na região da vulva, você vai perceber que ela vai ficar mais inchadinha. Tem mulheres que conseguem perceber até mesmo a percepção do canal vaginal um pouco mais inchadinho, né, o edema decorrente ali da vascularização dessa região. Em algumas pacientes que têm um pequeno lábio um pouco maior, elas conseguem até identificar que eles realmente incham de forma mais clara. Esse inchaço, essa vascularização, ela é importante realmente para essa região. Esse escurecimento da pele, ele não é exclusivo da vulva. Ele também vai estar acontecendo nas mamas, né, nos mamilos, axila, aquela linha na barriga que fica. Então a gente percebe isso. Habitualmente clareia depois do parto, tá? No pós-parto, ali depois de 4 meses, a gente vai vendo assim uma diferença importante nessa questão da pigmentação. Mas para algumas mulheres, essa hiperpigmentação realmente acaba continuando. Outra mudança que acontece nesse período é o aumento da lubrificação, então a gente passa a ter mais secreção. E aí o que eu destaco é a importância de você diferenciar o que é um aumento de secreção simplesmente pela gestação, né, pelo período, e o que é a infecção. Então, infecções, elas podem ter impacto estético negativo na vulva, né? Agora, a secreção aumentada, qual que é a diferença? Se for infecção, vai estar coçando, vai estar com cheiro ruim, vai estar com ardência, então você vai ter algum outro sintoma, e não só o aumento do volume da secreção. No pós-parto já é diferente. No pós-parto a gente passa a ver o ressecamento vaginal, que muitas vezes impacta, ele torna assim o retorno à atividade sexual um desafio. Então a gente tem as medicações com hormônios, hidratantes vaginais sem hormônios, a gente tem o laser também sendo utilizado cada vez mais para permitir que essas mulheres não tenham tanta atrofia, melhorem a lubrificação e retornem à atividade sexual com mais qualidade. Bom, e aí você vai me perguntar assim, Thalia, eu já estou grávida, e aí, o que eu posso fazer? Então, existem sim questões importantes para você refletir durante a gestação, para que você não tenha um impacto tão grande assim no pós-parto e na sua recuperação. Então, a primeira coisa que eu destaco é o seguinte, fisioterapia pélvica. Então, converse com o seu obstetra. Se você já está liberado, se você não tem fatores de risco que impeçam a fisioterapia pélvica, a gente vai estar indicando ali durante a gestação e inclusive no pós-parto. E ela vai ser muito importante para você conseguir preparar o seu assoalho pélvico para o trauma que vai vir durante o parto. E se você não vai ter um parto vaginal, ainda assim, só o fato de estar gestante já impacta muito, já é um peso muito grande no assoalho pélvico. Então a fisioterapia pélvica ela é comprovada cientificamente, a gente sabe o benefício dela, tanto para que você consiga ter um parto mais tranquilo, mas para futuramente você reduzir flacidez vaginal, perda urinária. Outro ponto importante se relaciona ao controle de peso. Então, tanto exercício físico como a dieta adequada para que realmente você não ganhe muito peso na gestação. A gente sabe que o processo de ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, a partir aí de 6 a 8 quilos, a gente já tem um impacto importante na vulva, gerando flacidez num segundo momento. Porque a gente vai esticar a pele, depois a gente perde a gordura que está dentro ali, e se a gente engorda de novo, a gente não volta a ganhar ali. E realmente começa a ficar uma textura mais enrugada, e levando muitas mulheres às vezes a fazer preenchimentos futuros e bioestimuladores. Então, se você consegue não variar tanto o peso, você vai ter menos impacto também nessa região externa decorrente disso. Além disso, o impacto no próprio períneo. Então, muita gente pensa só no parto, mas na verdade é o peso da gestação que também impacta, né, na questão da flacidez do canal e do períneo. Então, se você ganha peso, aí realmente o impacto é ainda maior.
Fora isso, os cuidados habituais, né? Calcinha, evitar calcinha apertada, usar uma calcinha com material menos sintético, mais de algodão, sabonete e higienizar a região com sabonetes que não agridam a pele, que não tenham tanto cheiro, cor, usar hidratantes hipoalergênicos. Então, existem hidratantes que são muito usados pelas mulheres durante a gestação por conta da questão da estria. Ele pode ser usado, a maioria pode ser usado na região da vulva também. Então, é importante não esquecer que essa região tem pele e precisa ser hidratada. Então, a maioria das mulheres que buscam atendimento, né, que buscam fazer uma avaliação após o parto, elas trazem queixas que vão desde a parte externa até a parte interna do canal vaginal e assoalho pélvico. Então, eu estou falando de incômodos com cicatriz. Então, às vezes, uma episiotomia, uma laceração que teve uma abertura no pós, ou a forma que foi a sutura, ou a forma que aconteceu. Então, algumas vêm no sentido funcional e outras porque não gostam do aspecto que ficou a laceração e o corte. Ressecamento é uma queixa muito comum também. Perda urinária, flacidez vaginal, aquela sensação de que o pênis realmente está solto dentro do canal vaginal. Saída de ar da vagina também é uma queixa muito grande. A flacidez não só do canal, mas também uma flacidez externa relacionada aos grandes lábios. Outras mulheres buscam também por quadros de hiperpigmentação um pouco mais intensos, que não regridem no pós-parto. E fora aqueles que antes era chamado de ruptura perineal, né? Que é quando, na verdade, você tem ali o músculo da entrada, na hora que ele é lacerado, ele age como um elástico, né? Ele retrai completamente. E aí, a depender da forma que vai ser nessa reconstrução, da laceração, da sutura, você não tem ali o reposicionamento dessa musculatura. Então, a paciente fica com a sensação de que o canal está mais aberto. Então, às vezes, é só uma questão mais externa, mas isso pode acontecer mais internamente, com a projeção da bexiga, com a projeção do reto, realmente saindo pelo canal vaginal. Mas, geralmente, no pós, assim, mais imediato do parto, é mais difícil você ter prolapsos intensos. Geralmente, é a parede vaginal mesmo que ainda cede um pouco, mas a gente tem casos, sim, de pacientes que tiveram prolapso uterino e aí eu vou explicar agora a vocês, então, o que a gente tem de disponível para resolver esses problemas. Talvez vocês fiquem surpresa, mas a fisioterapia pélvica, ela resolve boa parte de tudo isso. Tanto se você faz durante a gestação, quanto no pós-parto. E na realidade, o ideal mesmo é que as mulheres, muito antes de estarem grávidas, já fizessem exercícios, né, para fortalecer essa musculatura. Então, existe um pompoarismo, existem cursos, né? Então, antes de ter um problema, que a mulher já começasse a fortalecer essa musculatura. Então, quando eu falo de exercício e fisioterapia pélvica, eu estou dizendo que aquela sensação de sair o ar da vagina, incontinência urinária, aquela sensação mesmo do tônus, né? A vagina ela perde o tônus, então o pênis fica um pouco solto ali. Em muitos casos, a fisioterapia pélvica pode sim resolver essas questões. Então, às vezes, a paciente vem com muita queixa e a gente orienta. E aí, com isso, ela percebe assim, a melhora que ela pode ter. E aí, considerando que realmente não funcionou, apesar do tratamento conservador, a gente realmente tem o laser íntimo, que é uma ponteira que dispara o laser em várias gerações, 360 em volta de todo o canal, e ele vai estar fazendo estímulo de colágeno, melhora da lubrificação, e ele inclusive é uma opção para o tratamento do ressecamento vaginal, né, para melhorar ali o retorno à atividade sexual. Então a gente tem vários protocolos, a gente pode estar fazendo várias programações diferentes, a depender da queixa da paciente, principalmente para ressecamento e para a questão mesmo ali da flacidez, a gente pode estar usando isso com ótimos resultados. Agora, se a flacidez for muito intensa, aí realmente a abordagem cirúrgica, que também é feita com laser, só que nesse caso o laser com a ponteira cirúrgica, ela pode ser uma boa solução. E aí o laser cirúrgico a gente vai estar realizando desde correção de cicatrizes, desde correção daquela parte mais externa que às vezes afasta, ou a percepção realmente que houve a retração da musculatura para reposicionar, então a gente consegue fazer isso em alguns casos com anestesia local, em alguns casos em que precisa da abordagem mais profunda do canal, aí realmente precisa ser no hospital, mas ainda assim com internação de hospital dia só, então o paciente recebe alta no mesmo dia. A gente vai estar fazendo tanto as abordagens de reposicionamento de bexiga, de reto, enfim, o que precisar pode ser feito por essa técnica também, inclusive aquela sensação de que o canal ficou mais aberto. E aí vai depender muito do quadro da paciente, porque tem situação
que só o laser fracionado disparado ali em volta na entradinha é suficiente para retrair e dar uma fechadinha. Se o quadro de flacidez é mais intenso ou se realmente envolve ali o canal, aí realmente precisa de uma abordagem um pouco mais intensa, né? Ainda que seja de forma minimamente invasiva. Eu espero ter conseguido esclarecer as principais dúvidas de vocês sobre essas questões. O que ainda ficar de dúvida, você pode escrever aqui. Tem também no Instagram, tem o meu Instagram pessoal, o Instagram da clínica, Grupo Elas Brasília. A gente vai estar fazendo o possível para responder todas as perguntas de vocês. E acho que o principal, né, é entender que essa é uma fase desafiadora, são muitas angústias, muitas inseguranças, mas o importante é você tentar fazer tudo o que você puder de autocuidado, conhecer sua anatomia, se olhar, identificar, respeitar seu próprio corpo, cuidar dele e ter a segurança de que caso na sua situação tenha um desfecho desfavorável e precise de uma intervenção, que hoje a gente tem publicação, a gente tem estudo, a gente tem trabalhos mostrando realmente que existe o que fazer. Então não é igual antigamente, hoje tem o que fazer e nenhuma mulher precisa ter uma qualidade de vida ruim ou ficar esteticamente insatisfeita com a região íntima simplesmente porque teve realmente um parto ou ali no pós-parto impactou, né? Então eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Uma pergunta muito frequente, né? A partir de quando pode fazer a avaliação? Geralmente a gente agenda para 3 meses depois do parto. Nesse período dos 3 meses iniciais é quando a mulher vai estar ali fazendo a fisioterapia pélvica, o acompanhamento mais com o obstetra. E aí realmente, se ela não tiver o resultado suficiente, a gente pode ali com 3 meses começar a montar a estratégia. Inclusive para cirurgia íntima, que muitas mulheres às vezes têm interesse em fazer, mas acabaram engravidando, realmente na gestação não tem como a gente fazer. Então eu faço a avaliação depois de 3 meses pós-parto e aí a partir dessa fase já é possível fazer a cirurgia, só que nem sempre a gente faz nessa fase porque a mulher realmente vai estar ali cuidando do bebê, amamentando, então a maioria acaba consultando com 3 meses e programando a cirurgia para dali 4 a 6 meses, né? A maioria acaba fazendo isso. Então é isso, meninas. Um beijo. Esse vídeo a gente fez especialmente, né, pro evento que vai ter aqui na clínica sobre gestação. Vai ser um evento bem legal de acolhimento e também vai ter massagem, escalda-pés para os pacientes que participarem do evento. E eu conto com vocês para sugestões e dicas de vídeo.